Que alegria é poder falar com você, que é assistente desse canal. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe. Tenho orado por você, tenho certeza que você tem orado por nós aqui também, para que esse canal continue sendo uma bênção e possa produzir frutos para o reino de Deus. A lição de número 11 é a lição desta semana, que trata do assunto do conflito iminente. Que conflito é este? É o conflito de Apocalipse, que fala de uma luta entre a besta e o cordeiro. É o bem e o mal. Apocalipse 13 fala disso. Nós vamos estudar um pouquinho sobre esse conflito e vamos ver que a causa desse conflito será sobre autoridade e adoração. Adoração a Deus ou adoração à besta, que é também chamada na Bíblia de anticristo. O primeiro tópico é autoridade e adoração no final do conflito entre o bem e o mal. Nós estamos nos encaminhando para o final de todas as coisas. Todas as profecias bíblicas estão se cumprindo, já se cumpriram, e o mundo marcha para o seu final. Agora, o que vamos ter no final? Uma guerra, o final de uma guerra que começou lá no céu, transportou-se para a terra, desenvolveu-se aqui durante milênios e então está chegando ao seu final. E o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, coloca o conflito final entre Cristo e o dragão e Satanás em termos de adoração e autoridade. Você vai para o Apocalipse 14, 6 a 12, há a mensagem de um anjo, que representa o povo de Deus pregando no tempo do fim, e ele convida o povo de Deus a temer a Deus, dar-lhe glória e adorá-lo, adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Portanto, o contexto aqui é adoração, é lealdade, é serviço a esse Deus. O Apocalipse coloca a questão de reconhecer a autoridade de Deus como Criador como uma questão crucial dentro desse conflito, quando ele diz temei a Deus e dá-lhe glória e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E neste contexto nós entendemos que aparece os 10 mandamentos, com uma ênfase, com uma luz especial sobre um mandamento que identifica quem é esse Deus, que identifica como se deve se dar essa adoração e essa lealdade e essa obediência, que é o quarto mandamento, que é o sábado, de Êxodo 20, de 8 a 11, e de Ezequiel 20, versículo 12, que exalta o poder criador e a autoridade desse Deus que está num conflito entre Cristo e Satanás, e que esse mandamento, o quarto mandamento, identifica esse Deus. Ele é o Deus criador, todo-poderoso. Então, obedecer a esse mandamento, no nosso entendimento, e aos demais mandamentos também, indica nossa lealdade, indica nossa obediência e indica também nossa adoração ao Criador verdadeiro. Por outro lado, você tem a besta, ou você tem o anticristo, em Apocalipse 13, que também tem sua marca, que está em oposição a Deus, fundamentada em doutrinas, em ideologias meramente humanas. São ideias humanas em oposição ao Deus verdadeiro e ao seu povo, né? O Apocalipse 13, 18 chega a falar de que a besta do Apocalipse tem o número de um homem. E alguns às vezes ficam tentando dizer que aí está Nero, aí está fulano, Beltrano e tal. Não, não é exatamente um homem, é no sentido de humanidade, de fragilidade de humanidade, de um homem em oposição a Deus, de um homem que afronta a Deus. E aí qualquer sistema humano, e no tempo do fim há um sistema específico para isto, ele se demonstra ser o número de um homem, que é o famoso 666. Infelizmente, Satanás perseguiu e vai perseguir os filhos de Deus, como perseguiu Jesus, né? Você vai a 2 Timóteo 3,12, você vai a Apocalipse 13, Apocalipse 12, né? Jesus foi perseguido por Satanás e os filhos de Deus vão ser perseguidos. O Apocalipse 13 fala disso. Haverá até um decreto de morte ali, segundo o Apocalipse 13. Quem não obedece à besta e não recebe o seu sinal, né, pode morrer. Então, você tem aqui um confronto, uma guerra. E nessa guerra há uma marca de Deus que demonstra obediência, lealdade, e a marca do inimigo de Deus, do anticristo, da besta do Apocalipse, ou da união das bestas do Apocalipse 13,
que demonstra a questão de Satanás. Portanto, nós precisamos identificar isto, né? Nós temos que identificar os setores ou os atores do conflito entre Cristo e Satanás. Como você já sabe, de um lado estará Deus e o Cordeiro de Deus, que é Jesus, Apocalipse 14, verso 1. Do outro lado vai estar quem? O chefão, o dragão, que é o diabo, mas ele tem alguns companheiros que vão com ele. O primeiro é a besta do mar, o segundo é a besta da terra, Apocalipse 13, verso 1, 2 e 3, e depois 13, verso 11, que fala da besta da terra. Quem é o dragão? Todos nós sabemos, é o diabo, a antiga serpente, Apocalipse 12, 9. O que é a besta do mar? A besta do mar tem muita água, é um símbolo de poder, é um símbolo de apoio popular. Então, nós temos visto Apocalipse 13, os detalhes de Apocalipse 13, da identificação da besta do mar, nos levam para Roma, nas suas fases pagã, imperial e religiosa, que muda a lei de Deus, que persegue o povo de Deus, enfim, a besta do mar pode ser interpretada como Roma religiosa. Né? Interessante que diz lá em Apocalipse 13 que esta besta, que é um poder, né, político-religioso, ele iria promover blasfêmias. O que é blasfêmias? É coisas que você fala contra Deus. Uma delas é esse poder ia puxar para si o direito de perdoar pecados. Quem pode perdoar pecados é só Deus, é só Jesus. Né? Então ele se coloca no lugar de Deus, querendo ser Deus, supostamente perdoando pecados e até mudando a lei de Deus e dizendo, olha, eu troquei porque eu quis. Então Roma, na sua fase imperial e depois na sua fase religiosa e papal, ela preenche esses requisitos. É lógico que é um longo estudo, mas em linhas gerais nós podemos dizer isso. Né? E é interessante que há detalhes no Apocalipse 13 que diz que essa besta ou esse poder político-religioso sofreria alguma avaria no caminho, ele teria uma ferida mortal. Historicamente, temos visto que esta ferida mortal foi quando um dos representantes desse poder, né, foi preso em 1798 por ordem de Napoleão, do general Berthier, e ele agora teve um desfalque, ele teve uma falha, né, Apocalipse 13, 5. Mas diz que também esta falha seria curada com o passar do tempo. E o que a gente vê é que o poder de Roma religiosa está mais forte do que nunca, está crescendo. Então essa ferida mortal está sendo curada. Né? Agora, também o Apocalipse 13 fala de uma segunda besta que vem dar poder à primeira. E essa segunda besta, ou esse segundo poder político-religioso, é o que chamamos de besta da terra. Se uma representa algo que vem, um poder que cresce rapidamente, apoiado por muita gente, porque é a besta da água, a besta do mar, a outra é da terra, simbolizando um apoio, digamos, mais escasso. Né? O deserto é um lugar de pouca produção, ou de produção nenhuma praticamente. Né? Então, ela vem, ela vai crescendo. Nós temos identificado esta segunda besta como os Estados Unidos da América e sua religião apostatada. Ou seja, os Estados Unidos vai ter um procedimento, nós não sabemos quando será isto, mas chegará um momento em que isso vai acontecer. Um país que cresceu, surgiu e se desenvolveu sob a égide da democracia, da liberdade de expressão, da liberdade de religião, porque os americanos que fundaram aquele país, as colônias da América do Norte, vieram da Europa e lá eles eram perseguidos pelas religiões instituídas daquela época, pelos reis daquela época, e eles então vieram para uma terra de liberdade. E de fato a América foi e ainda é, em algum sentido, uma terra de liberdade. Agora, o Apocalipse 13 diz que essa segunda besta era como um cordeiro, um animal manso, que pressupõe liberdade, mas que ele falava em algum momento como dragão. Ele era ruim. O que isso quer dizer? É que
tudo indica, dentro dessa profecia de Apocalipse 13, verso 11 e em diante, de que os Estados Unidos vai chegar um momento que vai negar sua democracia e sua liberdade religiosa. O Cordeiro vai falar como dragão, né? E aquele império que surge da terra, mas que foi abençoado por Deus, agora ele estará em oposição a Deus, vai exercer poder para ajudar a primeira besta, que é Roma, a curar sua ferida mortal e difundir seus erros e perseguir os filhos de Deus. Então, isto fazendo, a segunda besta vai ajudar a primeira besta a impor um estado de exceção religiosa, é o que nós cremos, uma exceção religiosa e política. E leis devem surgir como resultado desta união político-religiosa. Entre elas, nós temos pregado sobre o decreto dominical, que pode surgir disto, e que naturalmente vai surgir disto, para impor uma religião, e maculando, digamos, a consciência daqueles que pensam diferente, estragando o conceito bíblico de liberdade religiosa. Então, a grande questão é o seguinte: compreendendo este quadro que vai se formar, ele ainda não está formado, e é sempre um perigo a gente ficar dizendo amanhã começa, semana que vem começa, isso já está montado. Não. Ele se desenvolve, às vezes subterraneamente, às vezes às claras. Nós não sabemos como ele está exatamente se desenvolvendo, mas nós temos vários indícios, evidências de que esse quadro de exceção está, digamos, indo para um brete. Nós temos que entender e compreender que, se esse quadro vai se formar no final, qual deve ser a nossa missão hoje? Às vezes a gente está muito preocupado em cada detalhe. Cada vez que o bispo de Roma faz um passeio lá no pátio da Santa Sé, tem gente que já fica aqui em polvorosa. Cada vez que os Estados Unidos tomam uma decisão, já grava um vídeo e já coloca aí agora é o fim e tal. Esse é um problema, porque nós temos que deixar que a profecia se cumpra, e ela se cumprirá segundo a própria vontade de Deus. Então não somos nós que vamos mudar as coisas. Nós precisamos estar em oração, em estudo da Bíblia, em preparo para enfrentar essas coisas, para tomar a decisão correta, para estar do lado certo e preparar um povo para a volta de Jesus. Isso se faz pregando o Evangelho e vivendo o Evangelho. Então pense um pouco sobre isso, reflita com seus alunos. Semana que vem a gente volta agora para a lição de número 12. Um abraço e até lá.